Sua infância foi uma mentira. Se você fechar os olhos agora, talvez consiga se lembrar daquelas manhãs de sábado. Não havia nada mais puro e inocente do que sentar no sofá, com uma tigela de cereal nas mãos, assistindo aos seus desenhos favoritos. Era um mundo seguro. Até que você cresce. E percebe que as histórias que moldaram a sua mente estão infestadas de anomalias bizarros, buracos de roteiro perturbadores e, o pior de tudo, mensagens ocultas que você era jovem demais para entender. Respire fundo e prepare-se. Nós estamos prestes a descer por um abismo sombrio, explorando os segredos por trás das animações clássicas. Teorias que não apenas farão você questionar o que assistiu, mas que vão arruinar a sua infância para sempre. Comecemos pelas areias de Ágraba. Todos nós conhecemos a clássica história da Disney. Um jovem ladrão de rua encontra uma lâmpada mágica, deseja se tornar um príncipe, conquista a princesa, derrota o vilão e vive feliz para sempre. Mas existe uma falha sombria nessa narrativa. Um detalhe perturbador que passou despercebido por décadas. Se Aladdin desejou ao gênio para se tornar um príncipe, por que ele passou o filme inteiro aterrorizado com a ideia de ser desmascarado como um mero plebeu? Pense na lógica disso. O gênio possui um poder cósmico fenomenal. Se ele realmente tivesse concedido o desejo, a própria realidade teria sido reescrita. Aladdin teria uma linhagem sanguínea real, um castelo e um reino verdadeiro. Sua mente não seria atormentada pela síndrome de impostor. Mas não foi isso que aconteceu. O gênio apenas entregou uma ilusão de ótica, roupas chiques e um desfile com elefantes. Ele não criou um príncipe. Ele transformou Aladdin em uma fraude ambulante presa em um teatro de mentiras. Mas uma teoria obscura muda completamente essa perspectiva. O filme inteiro, do início ao fim, é apenas o gênio trabalhando ativamente para realizar esse primeiro desejo de forma indireta. Todo o teatro de príncipe falso, a aventura, os perigos, foi tudo metodicamente arquitetado pelo gênio como um mestre enxadrista. Ele manipulou cada evento e, principalmente, os sentimentos da princesa Jasmine. A ilusão do heroísmo de Aladdin foi um cenário construído para que ela inevitavelmente se apaixonasse. Jasmine acreditava ter livre-arbítrio, mas era apenas a última engrenagem para cumprir o contrato mágico. Quando eles se casam no final, Aladdin finalmente se torna um príncipe de verdade perante a lei. O gênio não é apenas um alívio cômico. Ele se revela um manipulador mestre da realidade, orquestrando um romance como se os humanos fossem meros fantoches amarrados em suas cordas invisíveis. E de quebra, usando as emoções alheias, ele conseguiu a própria liberdade. Brilhante, porém no mínimo assustador. Mas se você acha isso manipulador, espere até mergulharmos no oceano. Existe uma interpretação perturbadora sobre a anatomia dos moradores da Fenda do Biquíni, conhecida nos fóruns mais obscuros da internet como a teoria da pele. Você já reparou na quantidade bizarra de piadas no Bob Esponja, onde os personagens arrancam a própria pele como se fosse uma roupa velha? Esqueça a biologia, não faz sentido uma esponja ter um esqueleto. O que importa é que, nas primeiras temporadas, isso acontece com uma frequência doentia. A teoria propõe algo macabro. Nenhum daqueles personagens está no seu corpo original. Todos eles usam trajes de pele. Lembra do episódio em que o Bob Esponja quer ficar musculoso e simplesmente encomenda braços novos pela televisão? E ninguém acha isso estranho. Hospitais que trocam cabeças, clínicas de substituição de membros. A Fenda do Biquíni é um pesadelo de mutação corporal. Será que eles são humanos disfarçados tentando sobreviver debaixo d'água? Ou pior, arrancar a própria pele e vestir outra é um comportamento perfeitamente normal para aquelas criaturas, motivado por pura insegurança estética. Afinal, quem nunca mudou o visual porque alguém te chamou de feio? Eles apenas levam isso para um nível cirúrgico e grotesco. E por falar em mentes doentias, vamos ao laboratório da Acme. Pink e o cérebro. A música de abertura faz questão de esfregar a premissa na nossa cara. Um é um gênio, o outro é um imbecil.
O rato de cabeça gigante quer dominar o mundo, enquanto seu ajudante magricela estraga tudo. Mas preste muita atenção na letra da música. Ela diz: um é um gênio, o outro é um imbecil. Mas em momento algum, ela diz quem é quem. Vamos analisar os fatos. Cérebro é um megalomaníaco arrogante, cujos planos para a dominação global incluem coisas ridículas, como criar um planeta de papel machê ou ganhar um torneio de golfe. Isso te parece a mente de um gênio? Pink, por outro lado, se faz de idiota, mas é sempre por causa das falhas dele que o mundo é salvo. A verdade sombria? Pink é o verdadeiro gênio. No recente retorno dos Animaniacs, descobrimos que Cérebro odeia a humanidade porque foi torturado em cruéis experimentos de laboratório. Pink era apenas um provador de queijos, vivendo uma vida feliz. Pink percebeu a loucura do seu amigo e decidiu sacrificar sua própria dignidade, fingindo ser um completo idiota apenas para sabotar secretamente os planos de Cérebro e proteger a humanidade. Ele não é um ajudante burro. Ele é o nosso guardião silencioso. A lealdade pode ser uma virtude, mas em certos universos, ela esconde uma biologia bizarra. Pense na sua jornada assistindo Pokémon. Sempre que o Ash chegava em uma cidade com seus monstrinhos machucados, quem estava lá para recebê-lo? A enfermeira Joy. Uma mulher gentil, de cabelos rosados, sempre com o mesmo sorriso no mesmo balcão. Mas quando o Ash vai para a próxima cidade, lá está ela de novo. E na próxima, e em outro continente. A explicação oficial do anime? Elas são primas e irmãs idênticas. Mas você realmente acredita que uma genética familiar seria tão absurdamente idêntica que geraria milhares de mulheres com a mesma cara, a mesma voz, o mesmo nome e a mesma profissão? A teoria é fria e direta. A enfermeira Joy não é humana, ela é um Pokémon. Pense nisso. Assim como existem Pokémon de aparência humana que falam, como Mewtwo ou Jynx, as enfermeiras Joy são uma única espécie. Assim como os Pokémon fantasmas são atraídos por casas abandonadas, as Joy são naturalmente atraídas por hospitais devido ao instinto de curar. Talvez elas sejam o último estágio evolutivo de um Pokémon fada, procriando em massa para servir a uma sociedade que as enxerga apenas como funcionárias públicas. Uma classe inteira de criaturas de trabalho, escondidas à vista de todos. Porém, se a ideia de trabalho forçado, mascarado de utilidade te causa arrepios, nada supera o terror ferroviário de Thomas e seus amigos. Esqueça a falta de lógica de trens de metal terem rostos humanos assustadores. O buraco aqui é muito mais embaixo. Segundo o próprio criador do universo original, os trens só possuem vida e rostos enquanto estão na Ilha de Sodor. Se eles cruzarem as fronteiras e saírem da ilha, a magia morre. O rosto desaparece. Eles se tornam máquinas comuns. Mas a consciência deles não soma. Eles ficam presos, cegos e mudos, dentro de uma carcaça de metal fervente. Sodor não é um lar feliz, é uma prisão geográfica. E quem os controla? Sir Topham Hatt, o inspetor gordo. Ele é um tirano ditador que escraviza essas criaturas. Quando um trem se recusa a trabalhar, a punição é cruel. Existe um episódio real onde o trem chamado Henry se recusa a sair na chuva e o inspetor simplesmente ordena que ele seja emparedado vivo com tijolos dentro de um túnel, deixado no escuro para sempre. O maior elogio que um trem pode receber lá é ser chamado de útil, porque no instante em que ele se torna inútil, a sua alma de carne e metal é descartada. Essa sensação de estar preso em um ciclo inescapável nos leva diretamente a Springfield. Há décadas, os Simpsons parecem viver em um purgatório temporal, onde ninguém envelhece, mas o mundo ao redor continua avançando. No início dos anos 90, Homer tinha 36 anos. Quase 2 décadas depois, episódios mostraram Homer como um jovem adulto, já na era da internet. O passado da família é constantemente apagado e reescrito. E a teoria assustadora por trás disso é que Homer sabe disso. Nas primeiras temporadas, Homer era um pai preocupado, angustiado por perder o emprego e não conseguir sustentar a família. Nas temporadas recentes, ele virou um idiota imprudente que não tem medo da morte, troca de profissão todo episódio e não liga para o amanhã. Por quê? Porque ele abraçou o niilismo. Após um episódio onde supostamente conversou com Deus, Homer tomou consciência da própria existência.
Ele sabe que não importa o quão perto chegue da morte ou o quão miserável seja a sua atitude, o universo vai resetar tudo na próxima semana. A burrice de Homer não é preguiça dos roteiristas. É a apatia de um homem que descobriu que sua vida é uma mentira infinita. Falando em mundos artificiais, vamos olhar para algo feito para crianças muito menores. Peppa Pig. O traço do desenho é extremamente infantil, feito como se fosse desenhado por uma criança de 5 anos. Nós sempre vemos os personagens de perfil, com os 2 olhos do mesmo lado do rosto. Fãs da internet criaram simulações de como a Peppa seria vista de frente, e o resultado é uma criatura grotesca e deformada, com 4 olhos e narinas duplas. Mas por trás dessa arte bizarra, esconde-se um cenário pós-apocalíptico. Você reparou que as casas de todos os animais da série ficam sempre no topo de colinas íngremes e isoladas? A teoria aponta que isso é uma medida de sobrevivência. Os humanos destruíram o mundo original com guerras nucleares ou aquecimento global, causando enchentes cataclísmicas. As poucas criaturas que sobraram sofreram mutações severas, ganharam senciência e assumiram o lugar da humanidade. Os únicos humanos que aparecem no universo de Peppa são figuras isoladas, como a rainha, sugerindo que as monarquias sobreviveram apenas como relíquias de um mundo morto. Peppa não é um desenho sobre animais. É um documentário animado de uma terra em ruínas, onde porcos geneticamente modificados vivem nas montanhas para não se afogarem nas águas do antigo mundo. O horror da biologia também ataca quando você não presta atenção nas sombras. Voltando a Pokémon, você lembra do Wobbuffet? Aquele saco de pancadas azul da equipe Rocket que nunca atacava, apenas devolvia o dano? Todos adoravam ele, mas havia algo muito errado em seu design. A cauda dele. Preta, com 2 olhos brancos e estáticos que parecem observar sua alma. A verdade, confirmada de forma velada nos jogos, é que o verdadeiro Pokémon não é o corpo azul. O verdadeiro Pokémon é a cauda. O corpo inflável azul é apenas um escudo de carne, um órgão falso projetado para apanhar enquanto o verdadeiro ser, o parasita que vive na cauda, se esconde no escuro. Isso nos leva à teoria da massa perdida. Se você observar diversos Pokémon, muitos deles parecem derivar de uma mesma gosma negra com olhos brancos. Como todo monstrinho no universo Pokémon tem um limite de estágios evolutivos, estudiosos dizem que existe um elo perdido, um Pokémon parasita primordial que infecta objetos ou outros tecidos biológicos para sobreviver. Quando você vê o corpo azul apanhando, a verdadeira criatura na cauda está apenas esperando a hora de se vingar. E de manipulação biológica, vamos para a manipulação da história. A franquia Carros da Pixar parece apenas uma aventura inocente com veículos falantes. À primeira vista, você pensa, os humanos foram extintos e as máquinas assumiram. Mas se os humanos morreram há séculos, como cidades da Itália e do Japão estão perfeitamente conservadas? A realidade mais obscura é que Carros se passa num universo onde os humanos nunca existiram. E é aí que o pesadelo começa. No filme Carros 2, somos apresentados a um navio de guerra focado em combate militar no Golfo Pérsico. Isso significa que, neste universo, existiu conflitos no Oriente Médio. Carros americanos invadiram carros iraquianos. No filme derivado dos aviões, um personagem tem flashbacks da Primeira Guerra Mundial. Mas o clímax da loucura existencial é este. Existe, canonicamente, um Papa-carro andando num Papa-móvel. Se existe um Papa, existe a Igreja Católica Romana no universo de carros. O que levanta a reflexão mais perturbadora que a Disney acidentalmente criou. Há 2000 anos, existiu um Jesus Cristo versão carro, que foi de alguma forma traído, julgado e crucificado em uma cruz por bigas romanas. Até onde vai o abismo histórico desse universo motorizado? E, para fechar o nosso ciclo de desilusões, um último mistério de Springfield. Todo mundo que sofria bullying na escola lembra de alguém como Nelson. Feio, estúpido e violento. A única esperança que tínhamos era saber que, no futuro, nós seríamos melhores que ele. E se você reparar em quem o Nelson pode se tornar, o espelho não perdoa. Nelson é a cópia exata do Barney Gumble, o bêbado arruinado e sem talento da cidade. Mas não são só semelhanças físicas perturbadoras, as roupas idênticas, a mesma postura curvada e a barriga projetada.
O pai do Nelson foi comprar cigarros e nunca mais voltou. E Barney, desesperado por dinheiro para pagar bebida no bar do Moe, é um doador de esperma frequente. A mãe do Nelson tem uma moralidade questionável. A teoria clássica diz que Barney é o pai biológico que Nelson nunca conheceu, o resultado de uma noite lamentável ou de uma clínica de fertilização. Mas a linha temporal flutuante de Os Simpsons, que discutimos antes, cria um cenário ainda mais sombrio. E se Nelson não for o filho de Barney? E se, com as dobras temporais da série, Nelson for a versão jovem do próprio Barney, fadado a se tornar exatamente o perdedor alcoólatra e solitário que ele passa a vida inteira desprezando? Um ciclo de fracasso do qual ele não tem como escapar. Respire. Volte para o presente. Aquelas manhãs de sábado com tigelas de cereal não parecem mais tão seguras agora, não é? O mundo animado que você achava que conhecia está mergulhado em segredos sujos, anomalias genéticas e pesadelos existenciais. A inocência é uma ilusão que perdemos quando começamos a prestar atenção. Quero saber de você. Qual dessas teorias quebrou de vez a sua percepção? Deixa aqui nos comentários. E se você teve coragem de ficar até agora e encarar a verdade, inscreva-se no canal, deixe o seu like e prepare sua mente. Porque na próxima vez, a toca do coelho será muito mais profunda. Até lá!